Ok, então vamos continuar. Primeira parte, então, primeira ideia do vídeo, a gente fez aquela introduçãozinha, né? Entender um pouco como é que vai ser o módulo, como é que se dá esse módulo, que a gente vai falar do módulo. Depois do segundo vídeo, a gente falou um pouco sobre adequação comportamental, ou seja, a gente entendeu um pouco sobre a ideia de se adequar ao local que a gente está, adequar então à empresa, ao empreendimento que a gente está sendo colocado. E a gente agora vai falar então um pouco sobre a observação do planejamento, certo? E observa que eu começo a falar já então dessa ideia de planejamento, mostrando o que a gente fez até então, ou seja, a gente segue uma linha aqui que ela necessariamente ela é planejada, para que, ao ser planejado, a gente não foge. Eu vou, inclusive, confessar uma coisa para vocês, que para mim, é parte do planejamento fazer esse vídeo parecendo que às vezes eu estou pensando um pouco, tentando achar as palavras. Eu confesso que eu não gostaria de confessar isso, né? Outro pleonasmo, né? Confesso que não gostaria de confessar. Mas eu confesso que eu preferia não falar, não revelar esta ideia, sabe? Mas neste momento, nessa aula, ela é super importante. Por que ela é super importante? Para mostrar como que é necessário o planejamento, necessário a ideia. Por quê? Porque observe, meus caros, a gente simplesmente faz essa ideia improvisada, essa lógica de que você vai chegar, vai falar assim, o que eu tenho que falar hoje? As planilhas que eu tenho que mexer hoje, quais são? Se eu simplesmente chegar correndo e fazer, ela vai sair de qualquer jeito. Quando ela sai de qualquer jeito, existe uma série de fatores que vão ser negativos para um monte de gente. E que necessariamente contam pontos negativos para quem começou essa cadeia. Então, observe que é necessário um planejamento, até para quando a gente quer fazer de conta que não está planejado a coisa. Certo? Até quando a gente quer fazer de conta que a coisa está um pouco improvisada. Entre várias coisas que eu já fiz na vida, uma das coisas que eu fiz foi teatro. Certo? Então, inclusive, minha primeira experiência em palco não foi necessariamente como músico. A minha primeira experiência em palco foi atuando, claro, em teatro amador, mas foi atuando como ator. E é justamente ali que eu comecei a entender algumas coisas. Eu falei assim, olha, se de repente, na hora de se comportar, a gente fazer uma coisa de tal forma, às vezes fazer de uma outra forma, aquilo pode parecer um pouco mais acessível, um pouco mais natural. E é um pouco disso, como que, neste momento, me dado uma liberdade, falando assim, olha, esse seu vídeo de gravação eu vou fazer de tal maneira. Aí no caso, a minha opinião particular, é claro, já, como mais uma vez, porque me foi dada essa liberdade, eu olho e falo, se de repente for um bate-papo de tal forma, para uma matéria como direito, que é uma matéria cheia de poréns, e a coisa tende a querer ficar um pouco chata, ou se não chata, pragmática, em demasia. Então eu falo assim, se virar um bate-papo vai ser um pouco mais interessante. Ou seja, existe então um planejamento para que isso funcione como um bate-papo. Eu vou citar, por exemplo, quem faz isso muito bem, uma determinada banda que chama Water Report. Eu acho que vocês nunca devem ter ouvido falar dessa banda, Water Report. Se eu estiver na sala, aquela sala que tem áudio, lembra como eu sei para quem que está indo essa aula, vocês sabem muito bem que eu começo a aula fazendo um sonzinho lá, né? Não fazendo, mas colocando um sonzinho. Se eu estiver na sala correta, no lugar, na hora exata, a gente fica fazendo aí. A gente vai começar a aula com o Water Report, para vocês ouvir um pouco sobre o Water Report. Por que eu estou citando o Water Report, afinal de contas? O Water Report é um quarteto de jazz. Para quem é do mundo da música, o baixista do Water Report, segundo baixista, que é o Jacques Pastorius, o primeiro baixista foi o Afonso Johnson, o segundo é o Jacques Pastorius, ele já não se encontra com vida. O Jacques Pastorius, infelizmente, foi assassinado, uma coisa muito triste.
mas as músicas do Auto Report eram músicas muito complexas, tudo era muito... E parecia que, na verdade, era o seguinte, parecia que os músicos eram músicos excelentes, e eles estavam fazendo improvisos o tempo todo, porque é jazz, né? Jazz é aquele negócio, que tudo meio que improvisado. E o Jaco Pastorius, ele falou mais de uma vez, falou bem assim, olha gente, não existe improviso aqui. Vocês estão pensando que a gente está improvisando o tempo todo, a gente não está improvisando o tempo todo. Falou, está tudo nas partituras. Pega as partituras das músicas, pra vocês verem, e compara. A gente está tocando pé. Só que existia o feeling, né, o sentimento, ali existia a espontaneidade em executar algo, aquilo era tão perfeito que parecia ser simplesmente natural, que era apenas um mero improviso. É claro, eu não estou comparando a minha aula a um show do Auto Report, não estou falando assim, nossa, o professor está falando que a aula dele é uma aula tão perfeita que parece que, mesmo que está tudo, às vezes até escrito, ele está falando como se tivesse tudo saindo de cabeça. Então não é isso, está longe de mim fazer uma comparação dessa. Quem sou eu, na verdade, para me comparar? Até porque, por ser baixista também, me comparar ao Jaco Pastorius é até um glório para mim, porque eu não sou... Não é eu só. Não temos tantos baixistas tão bons como o Jaco. Mas tudo que eu quero dizer, essa conversa descambou aí para o jazz e coisa e tal, para vocês entenderem que é necessário um planejamento. Inclusive, até aproveitando essa lógica do jazz, eu vou fazer um improviso, porque isso aqui não está no texto. Mas até quando o jazz está improvisando, ele é necessariamente algo que está seguindo algum padrão. Não dá, Deus dará, como diria meu pai. Não é tipo, cada um por si que Deus os proteja. Não. Existe uma lógica que ela está sendo seguida. Existe um planejamento, existe uma observação. E o que é essa observação? O que é esse planejamento? É algo que ele já está previamente acordado. Quando eu estou tratando isso, então, em relação à nossa adequação com a empresa, na relação, então, de mando e obediência, para colocar em termos filosóficos, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que, por mais que é necessário que tenha alguma liberdade, mas eu sigo, então, o planejamento. Se pode ficar um pouco difícil você entender o planejamento, por exemplo, de como é gravado uma aula como essa que eu estou gravando, o planejamento no total fica fácil de você entender. Como é que fica fácil? Um e-mail você começa a ver a aula, e aí eu vou estar te mandando 1 hora de vídeos. Essa 1 hora de vídeo pode ser, então, 6 vídeos de 10 minutos, 4 vídeos de 15, etc. Agora, quando eu entrei na instituição, o primeiro vídeo que eu gravei, que foi um vídeo de Direito Constitucional, eu não tive a oportunidade de regravar ele ainda, mas a próxima turma de Direito Constitucional que eu for dar aula, eu vou regravar. Porque assim, foi uma coisa que me contrataram no dia e aí foi aquela confusão. O negócio é o seguinte, você tem aula para dar, eu não entendia muito bem como é que a coisa ia funcionar. Eu sei que são vídeos horríveis, assim, eu confesso. Não é que é horrível que a matéria está mal explicada, eu até penso que a matéria está bem explicada, mas sabe, tinha vídeo de 10 minutos, aí entrava um vídeo de 30 segundos, depois um outro vídeo de 6 minutos, eram uns recortes meio que loucos assim. Por quê? Porque não tinha um planejamento que foi feito. Depois eu comecei a planejar e falei bem assim, pera lá, vamos fazer 6 vídeos de 10 minutos. Depois eu planejei um pouquinho mais e falei assim, não, pera lá, acho que 4 de 15 vai ser legal. E aí, às vezes, eu abuso um pouco da paciência de vocês, né? O vídeo acaba durando 15 minutos e 30 segundos, 16 minutos, né? Assim. Só que assim, veja bem, tem um planejamento. E no macro, o que isso acontece? Olha, você tem 1 hora de vídeo, depois eu vou entrar ao vivo com vocês 1h30 e vou mandar um questionário com 10 questões. Observa, existe uma liberdade em como que eu vou estar fazendo os vídeos, existe uma liberdade em como que vai ser minha aula, né? Liberdade que é o sentido de, hoje a gente vai conversar sobre o Chapeuzinho Vermelho, né? Vamos falar de contos infantis da versão dos Irmãos Grimm, né? Aquele negócio que não é exatamente aquilo que falaram pra gente. Não é isso. Tem um tema.
Adequação comportamental. Né? Eu tenho um tema que eu preciso tratar, e aí eu tenho a forma, você precisa tratar dessa maneira, e aí então eu me planejo, eu como indivíduo, como profissional, eu me planejo para então estar desta forma colocada. E veja bem que esse planejamento empresarial ele tem que ser uma coisa meio que, perdão, de agregar várias coisas. Então, como você agregar várias coisas? Uma das coisas que eu planejei para a minha vida, eu como pessoa, foi que eu não ia perder tempo mais. Em 2018 eu cheguei à conclusão que eu não podia perder mais um minuto assim de vida. Então, todo momento, tudo que eu tinha de vida tinha que ser aproveitado. Bem aproveitado. Eu sou meio maluco. O que é ser meio maluco, assim, do meu ponto de vista? Por exemplo, eu tenho 1h30 de almoço quando eu estou na instituição. Vou pegar assim como exemplo só meu trabalho no Lindsay Constância, vou deixar os outros trabalhos de lado. Tá? Eu tenho 1h30 de almoço, por 1h30 de almoço, 15 minutos eu estou bem alimentado. Assim. Não é que eu fico 15 minutos comendo direto. Né? Nesse momento você está pensando bem assim, professor, por isso que tu tá gordo. Não é isso, calma lá. Respeita o tiozinho. Não. Em 15 minutos eu posso me alimentar com calma. Se em 15 minutos eu posso me alimentar com calma, eu tenho 1h15. O que eu fico fazendo então 1h15? Qual que é o planejamento que eu tenho? O planejamento que eu tenho, eu geralmente levo livros, ou um PDF, alguma coisa que eu vou ficar lendo nesse tempo. Isso é um planejamento individual, diferentemente da moto que acabou de passar aqui, que não foi planejado, né, e atrapalhou na gravação. Outra coisa, por exemplo, nessa vibe que eu olhei e falei assim, eu tenho que aproveitar todo o tempo que eu tenho. Então, nesse momento de pandemia, eu estou me resguardando e não estou indo para a academia, né, na pandemia. O que eu faço? Então, eu comecei a ir para o trabalho de bicicleta. Bom, beleza, meia hora que eu vou ficar pedalando, né? São 9 quilômetros, inclusive, da minha residência até o Lindsay Vasconcelos, 9 para ir, 9 para voltar, 18 quilômetros pedalados, toda vez que eu vou para lá. Só que veja bem, não é simplesmente chegar e falar bem assim, deu uma louca no professor, o cara resolveu que ele não vai perder mais um momento de vida. Se eu resolvo que eu quero aproveitar o meu deslocamento como um momento de realizar uma atividade física, eu preciso então me planejar no intuito de que eu tenho que chegar lá com uma roupa seca para colocar, porque pedalando é claro que eu vou suar um pouco, né? Até porque se é fazer exercício, o objetivo também é dar uma suadinha. Preciso estar com uma toalha também para chegar lá, tá pelo menos apresentável, né? Tu já pensou chegar na hora de dar aula ao vivo lá, chega lá... E a gente, vocês estão bem? Não. Observe que com isso que eu estou querendo dizer, com essas experiências pessoais, eu estou querendo mostrar que são, quando a gente pensa em planejamento no sentido de trabalho, são pequenos detalhes. A gente volta a ideia lá das laranjas, né? Então não é simplesmente chegar, correr, pegar lá a primeira coisa que veio e voltar, que pode até ser se o objetivo for. Entendeu? O objetivo é que a gente chega mais rápido, ok. Agora, se não, o objetivo é a qualidade. Aí a gente tem que pensar então na qualidade. E tudo isso ele vai cair então na observância daquilo que nos serve. Então a gente vai observar as formas que são valoradas dentro da empresa. Como eu falei, quando eu comecei a fazer VIPs, o VIPs é de um jeito ao qual até me envergonho. Hoje em dia já sai de uma outra forma. Provavelmente, se continuar mais alguns meses, daqui uns 3 meses vocês vão ver uma outra coisa, com um pouco mais de qualidade. Por quê? Porque isso aí a gente observa. Então, fala, pera lá, acho que aqui fica legal. E ao observar, então, a gente planeja, a gente tem um planejamento que vai fazer com que trabalhamos de uma forma um pouco melhor. Quando eu falo que a gente poderia olhar essa aula e pensar que essa aula também é um pouco sobre o perfil do trabalhador moderno, eu estou justamente olhando sobre essas questões.
Observe que esse trabalhador que hoje ele é bem visto no mercado de trabalho, é esse trabalhador que ele está sempre em mudança no sentido de buscar um aperfeiçoamento. Certo? Então, antes de a gente pensar em formas alternativas de gerar renda, a gente começa então olhando aí essa ideia das nossas atitudes dentro da empresa. Né? Então, a gente chega aí em algum consenso, a gente consegue aí ter aí uma ideia de como se comportar. Logo mais, tem mais.